Como você tem vivido diante dos desafios da vida? Você consegue encontrar força e permanecer animado, animada, com alegria, mesmo no meio das situações difíceis? Ou você se entrega quando alguma coisa dá errado e você desiste e abandona e se sente fraco e não faz mais nada para mudar a situação? É sobre isso que Provérbios 15 nos fala. Fica comigo até o final do vídeo e colhe os ensinamentos que Provérbios 15 tem para a nossa vida. Provérbios 15, fazendo temas agrupados por assunto, nos ensina, primeiramente, quem você é. Então aqui existem alguns versículos em Provérbios 15 que revelam que existe diferença entre a pessoa que segue pela sabedoria e a pessoa que anda na tolice. Então, quem você é? Você é o sábio ou é a pessoa que anda na tolice, tomando decisões erradas? Vamos ler aqui os versículos que falam desse primeiro tema: sabedoria versus a tolice. O verso 2 diz: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Verso 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Verso 14. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Aqui no versículo 14, você procura aprender com as derrotas, com as perdas da vida? Porque tem aquela pessoa que se sente derrotada e fala assim: não tem mais saída. Mas o sábio, ele procura aprender. Você nunca perde. Grave uma frase na sua cabeça: ou eu ganho, ou eu aprendo. Repita essa frase, diga: ou eu ganho, ou eu aprendo. Você nunca perde. Quando você ganha, você ganha. Quando acontece alguma coisa, você aprende que não deve mais fazer daquele jeito. Então, o versículo 14: quem é sábio procura aprender. Quem é sábio, quando alguma coisa dá errado, ele não fica parado se lamentando. Ele procura perceber, ele anota o que eu fiz que deu errado. Então, o que eu preciso fazer, o que faltou que eu não sabia para conseguir endireitar o caminho para dar certo. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Tem muita gente vivendo uma vida ruim, aceitando. Tem muita gente falando assim: deixa lá, foi Deus que determinou assim, foi Deus que quis assim, é Deus que quer assim. Estão vivendo uma vida com dores, com tristeza, estão sendo tolos. Os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Ignorância é a falta de conhecimento. Quando uma pessoa não tem conhecimento a respeito de um assunto, ela é ignorante. Todos nós somos ignorantes. Por mais que uma pessoa seja médico, advogado, se você perguntar coisas do espaço para um médico, para um advogado, ele pode não saber. Ele é ignorante em relação aos assuntos do espaço. Então, por mais que uma pessoa tenha muito conhecimento numa área, ela pode ser completamente ignorante em outra área. Então, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Alguma coisa que você precisa aprender para mudar de vida, para mudar de situação, depende de você buscar o conhecimento. Os sábios procuram aprender. Às vezes você não sabe como lidar com seu filho adolescente.
não sabe como lidar com algumas questões ligadas ao seu marido, à sua esposa. E isso muitas vezes é ignorância, falta de entendimento, de conhecimento a respeito de questões no tratamento com as pessoas. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que foi escrito por um autor americano chamado Gary Chapman. Nesse livro, ele explica que nós aprendemos a amar as pessoas conforme nós aprendemos dentro da nossa casa, desde a nossa infância. E muitas vezes o seu marido e a sua esposa ama de uma forma diferente. Existem 5 formas de amor. Uma das formas é o serviço. Tem muitas pessoas que cresceram numa casa onde os pais sempre faziam alguma coisa pelos filhos. Então eles aprenderam a amar pelo serviço. São aquelas pessoas muito prestativas. É o marido que lava a louça para a esposa e diz: eu fiz um serviço, mostrando que amo você. Existem outras pessoas que a linguagem de amor são as palavras. São aquelas pessoas que cresceram no lar em que o pai e a mãe sempre diziam: você foi muito bem, você fez esse trabalho e ficou excelente. Então eles aprenderam a entender o amor recebendo palavras de afirmação. Tem outras pessoas que entendem o amor por meio do toque. São aquelas pessoas que têm os pais que sempre abraçam e cumprimentam. Então estão sempre com o toque. Existem outras pessoas que ganhavam presentes, pequenas lembranças e constantemente recebiam alguma coisa quando o pai e a mãe chegavam do trabalho em casa. Então essas pessoas têm uma linguagem de amor em que querem receber sempre alguma coisa, um presente. E existem outras pessoas que entendem a linguagem do amor como qualidade de tempo. Aquelas pessoas que, às vezes, os pais viajavam a trabalho, mas quando voltavam, tinham um tempo de qualidade especial com os seus filhos. Essas 5 formas de amor, serviço, palavras de afirmação, o toque, os presentes ou a qualidade de tempo, são formas como as pessoas amam. E muitas vezes a esposa estava acostumada na sua casa a receber o toque do pai e da mãe dizendo eu te amo. E o marido estava acostumado a receber como linguagem de amor a qualidade de tempo. Então, isso muitas vezes faz que as pessoas não se entendam. A esposa pode dar um tipo de amor que para ela é o mais importante, o principal, e que o marido não identifica como a principal linguagem do amor. Há algum tempo atrás, ouvi um casal dizendo que o conflito deles era: ela queria que o marido dissesse, eu te amo. E o marido tinha muita dificuldade de falar isso, porque ela foi criada numa casa com palavras de afirmação. O pai e a mãe sempre falavam palavras de afirmação, eu amo você. E ele foi criado com o serviço. O pai e a mãe dele, quando queriam agradá-lo, faziam um serviço, alguma coisa que atendesse à necessidade dele. Então, para ele, e os pais não falavam muito palavras de afirmação. Então ele falou assim: eu lavo a louça para ela, eu troco o óleo do carro dela, eu arrumo as coisas para ela, eu faço serviços para ela. Mas eu não consigo falar eu te amo, porque o meu pai e a minha mãe faziam serviços para mim. Sempre que eles queriam mostrar amor, eles faziam um serviço. Então eu faço serviços para ela. Mas ela foi criada com os pais com palavras de afirmação. Então, por que eu falei sobre esse livro, As 5 Linguagens do Amor? Por causa desse versículo 14. Quem é sábio
procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Às vezes, a falta de conhecimento sobre as linguagens do amor faz com que dentro de casa exista um conflito. A mulher quer que o marido diga que me ama, porque ela foi educada com os pais dizendo sempre para ela que amavam ela. E o marido foi educado numa casa em que os pais sempre, quando mostravam amor, mostravam por serviço. Então ele lava a louça, troca o óleo do carro para ela, sempre dá um jeito de levar o café da manhã na cama para ela, faz serviços. Mas ele não fala eu te amo porque ele tinha essa dificuldade. Tratando a questão na terapia de casal, ele entendeu. Ela foi educada e ela precisa ouvir essa palavra. E ela entendeu. Ele mostra amor quando está fazendo serviços. Então, o conhecimento, ele dá entendimento em muitas situações. Agora o verso 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. O tolo se diverte com as suas tolices significa que o tolo ele é persistente em fazer as coisas erradas. Ele gosta de andar no caminho errado. Agora o sábio faz o que é certo, mesmo que ele não queira fazer o que é certo, quando ele sabe, o certo é fazer isso. Então o sábio, ele perdoa. Ele não fica guardando mágoa, porque mesmo ninguém acorda pensando assim, estou com muita vontade de perdoar. A pessoa acorda e a tendência é não querer perdoar. Mas o sábio faz o que é certo. Então, o sábio, quando acorda, e às vezes está aquela preguiça, eu queria dormir um pouco mais. Ele sabe o que tem que fazer. Agora o tolo se diverte, se eu ficar um pouquinho mais aqui na cama não tem problema. Depois eu recupero o tempo. O sábio faz o que é certo. Mesmo que não seja da vontade dele, o sábio sabe o que tem que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora o verso 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. E o verso 33. Quem teme o Senhor, temer o Senhor significa ter reverência, respeito, priorizar a Deus. Quem teme o Senhor, quem prioriza o Senhor, está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então nós aprendemos a ser sábios respeitando o Senhor, respeitando a sua palavra, o que ele nos ensina. Então a ideia central aqui, a sabedoria aparece na disposição de aprender, na vontade de aprender. Pensar corretamente e fazer o que é certo. Fazer, principalmente o fazer. Tem muita gente que sabe o que tem que fazer e não faz, não executa. Principalmente fazer o que é certo. A tolice, por outro lado, se satisfaz consigo mesma. Agora, o segundo ponto sobre quem nós somos, quem você é. A humildade, a correção e a disposição para aprender. O verso 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. De repente você vai dizer para mim, mas o meu pai usa drogas, a minha mãe faz coisas erradas. Mas o verso 5 está dizendo, se o seu pai é um exemplo, é uma pessoa que segue a Deus e faz tudo de maneira honesta, verdadeira e correta, e ele está instruindo você, e você despreza o conselho dele, ou da sua mãe, então você é tolo. Mas quem aceita a correção é sábio. Por quê? Se o seu pai e a sua mãe são pessoas que realmente se dedicam a seguir a Deus, os conselhos que eles dão a você são conselhos que devem ser seguidos, porque eles são pessoas preocupadas com você. Agora, se você tem um pai ou uma mãe que na verdade faz coisas erradas, então pense, o meu pai é Deus. O meu pai é aquele que traz os seus ensinamentos na palavra. Quem despreza o que Deus ensina, ou o que os pais que seguem a Deus ensinam, está sendo tolo. Mas quem aceita a correção é sábio. Verso 10. E outra, no verso 5. Quando a pessoa despreza o conselho dos pais, ela está sendo arrogante. É como se a pessoa dissesse, eu sei o que eu faço. Mas é preciso ser humilde e reconhecer que Deus, como nosso Pai, sabe muito melhor o caminho para nós.
E os nossos pais, quando estão no caminho certo, realmente se preocupam e querem nos trazer o caminho melhor. É preciso ser humilde, aceitar a correção, ter disposição para aprender, que é esse ponto 2 que nós estamos apontando. Quem você é? Uma pessoa que é humilde, aceita a correção, tem disposição para aprender ou é a pessoa que é tola? Verso 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Literalmente, uma pessoa que odeia a correção pode perder a sua vida. Lá em Provérbios, no capítulo 6, nós falamos a respeito de pessoas que seguem caminhos errados. Uma pessoa que entra por uma porta errada, por um caminho errado, pode perder a sua vida. Verso 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. É aquela pessoa que acha que sabe tudo. Não seja uma pessoa arrogante, vaidosa, orgulhosa que não busca conselho. Verso 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Quando você busca informação, orientação, conselho com pessoas mais experientes naquilo que você está querendo fazer e você observa os resultados, se a pessoa conseguiu colher os resultados, os mesmos que você está buscando, e você pede conselhos, você encurta o seu caminho. Você evita erros. Então escute as pessoas. Aqueles que fracassaram, você deve ouvir, para saber o que elas fizeram de errado, para que você não repita os erros delas. E as que tiveram sucesso, você precisa ouvir, para que você consiga anotar o que elas fazem, o que elas fizeram, o que elas fazem de certo, para que você consiga implantar, colocar no seu caminho. Verso 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Verso 32. Quem rejeita os conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. E o verso 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, e quem é humilde é respeitado. Nós repetimos o verso 33 para lembrar que aquele que honra ao Senhor está aprendendo a ser sábio. A ideia central aqui é: a pessoa sábia não é aquela que acha que já sabe tudo, é aquela que aceita ser ensinada, corrigida e aconselhada. Quem rejeita a correção acaba prejudicando a si mesmo. Agora entrando aqui no ponto 2. O que você faz? Quais são os seus comportamentos? O primeiro ponto aqui, indo para o tema 3, as suas palavras podem trazer vida ou conflito. Como é que você usa suas palavras? O que você faz com as suas palavras? O verso primeiro. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Se você responde de forma delicada, com calma, você consegue diminuir um conflito dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, com os seus vizinhos. Agora, se você usa palavras duras, você multiplica a raiva, o conflito, a contenda. Se você vai e conversa com uma pessoa num tom de raiva e de gritaria para tirar satisfação, você pode até ter a razão, mas você perde a razão no exato momento em que você usa uma palavra dura. Se você precisa corrigir alguém, respire e pense: como que eu vou abordar essa pessoa? Como que eu vou falar desse assunto? Uma palavra que é dita com afetividade, com amor, com carinho, produz mais resultado do que uma palavra dura. Então, a resposta delicada, uma pessoa pode até vir falar com você, gritando com raiva alterada. Mas se você traz uma palavra delicada, você acalma aquela situação. Uma pessoa pode chegar a você gritando, berrando, e você pode dizer assim: estamos conversando, certo? Nós vamos conversar calmamente a respeito desse assunto, certo? Não precisamos erguer a voz, podemos conversar e resolver, certo? Você quer resolver, certo? Falar isso já pontua para a pessoa que está nervosa, que ela está alterada. Se ela não perceber, você pode dizer: você está falando
com um pouco de calma. Quer uma água? É melhor você beber uma água para conversarmos com calma, para resolver a situação. Uma outra coisa que pode ser feita, às vezes dentro de casa, pode surgir um conflito em que a pessoa não está conseguindo controlar o seu ânimo. Então é necessário dizer: não vamos conversar agora. Eu não vou conversar com você nesse tom, nessa forma agora. Quando você se acalmar, nós podemos conversar. Algumas casas colocam um cartão amarelo e um cartão vermelho. E eles, quando o marido ou a esposa estão passando do limite, eles levantam o cartão e dizem: o cartão amarelo para você. Você está passando do limite. Quando a pessoa passa demais do limite, ela levanta o cartão vermelho e diz: agora acabou a conversa. Depois nós retomamos a conversa. Então, aqui no verso 1, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. O verso 2, as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O verso 4, as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Diga palavras bondosas. Diga palavras boas. Não seja uma pessoa cruel que diz palavras ruins para o seu filho, para o seu marido. Às vezes os filhos precisam estudar um pouco mais para entender um conteúdo. Tem pais que dizem palavras indevidas para os filhos, chamando os filhos de animais. Então, cuidado com as palavras que são faladas para os filhos. Você pode fazer com que eles fiquem bloqueados, travados, com dificuldade de aprender, em razão de uma palavra indevida que foi falada para os filhos. Verso 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com todos. Verso 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Então é bom quando você sabe dar uma resposta certa. Verso 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Veja o verso 26 de novo. O Senhor detesta os pensamentos dos maus. Veja quais são os pensamentos que você alimenta. As nossas palavras, elas antes de serem faladas, elas passam pelos nossos pensamentos. É preciso pensar a respeito do conteúdo que tem passado na sua cabeça. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas Ele gosta de palavras bondosas. Verso 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Então a ideia central aqui é: nossas palavras produzem efeitos. Uma resposta pode acalmar ou aumentar a raiva. Uma palavra pode renovar ou desanimar. Uma resposta certa pode trazer alegria. Então, o que você faz das suas palavras? É importante cuidar das suas palavras, cuidar dos seus pensamentos para que você tenha respostas boas. Já assumir um posicionamento de: eu nunca vou entrar em discussões e em desavenças. Se alguém estiver alterado, eu vou chamar a atenção. Ei, você está alterado? Podemos conversar tranquilamente e tomar cautela com as palavras, não guardar mágoa, nem raiva, nem ira, nem ódio, nem nada de mal no coração. Fugir das fofocas, dos mexericos também é importante. Nunca falar mal a respeito das outras pessoas e cuidar bem das nossas palavras dentro de casa. Ainda sobre o que você faz, como você lida com o seu autocontrole. Você tem paciência? Você domina sobre as suas emoções? Vamos ler aqui o verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Alguns versículos são repetidos entre os temas, porque aquele versículo se refere a mais de um assunto. Então, o versículo 1 aqui, ele se refere a como você fala, e ter delicadeza na resposta fala sobre ter autocontrole, sobre ter a paciência, ter domínio sobre as emoções. Então, quando for responder,
É preciso pensar antes de responder. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. O verso 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Veja, o verso 13 nos faz lembrar daquilo que nós comentamos no verso 14. Aqui no verso 14, nós comentamos que quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Nós falamos a respeito da importância de saber a linguagem do amor das pessoas. Quando você tem conhecimento, você sabe como lidar com a situação. Então, indo aqui para o versículo 13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então, a pessoa que, quando lida com uma situação triste, ela não faz nada para aprender, para adquirir o conhecimento. O sábio procura aprender. Então, o sábio, quando se depara com uma situação de tristeza, ele não se deixa abater. Ele anota: eu estou hoje sentindo tristeza em razão desse assunto. O que eu posso fazer, o que eu posso aprender com essa perda, com essa situação que aconteceu, para que eu possa retomar a alegria. Então, o verso 13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Esse versículo está nos ensinando: se você der lugar para a alegria, até o rosto fica melhor. Você será mais agradável nos lugares em que você estiver. Você não vive somente para você. Você vive também para as pessoas da sua casa, da sua família. É muito importante que você tenha alegria, para que o seu rosto esteja bem, para que a sua casa esteja bem. Então, a alegria, pensar em ter alegria, não é uma coisa egoísta, individual, pessoal, mas é também algo que diz respeito às pessoas ao nosso redor. Uma pessoa que se entrega para a tristeza e não faz nada, a tristeza deixa a pessoa abatida, a pessoa vai ficar decaída. Mas a pessoa que entende a importância da alegria, a importância do seu papel ao redor, ajudando as pessoas, influenciando as pessoas, vai buscar. Não é que a pessoa nunca vai ficar triste. Haverá os dias de tristeza. Haverá os momentos em que ocorre o luto. Mas a pessoa não vai se deixar abater, ficar ali naquele lugar. Ela vai buscar aprender e sair daquele lugar e encontrar o seu lugar de alegria novamente. O verso 15, ele dá um complemento para o verso 13. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Veja, uma pessoa que se deixa levar pela tristeza, todos os dias são difíceis para ela. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então, quer ter uma vida agradável? Procure aprender. Vai haver momentos de tristeza, mas é preciso ter uma disposição de aprender a enfrentar e voltar sempre o mais breve possível para o posto de encontrar a alegria da vida. Então, essa busca exige uma disposição, uma decisão. Eu decido que eu não vou ficar nesse lugar de tristeza. Eu decido que eu vou vencer essa tristeza. E eu decido buscando sabedoria, conhecimento, como eu enfrento essa situação. Agora o verso 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Então a pessoa que se irrita facilmente, que tem pavio curto, que diz eu não levo desaforo para casa, é a pessoa que sempre vai trazer problema. Mas a pessoa que tem paciência traz a paz. Verso 28. As pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. E o verso 30. Um olhar amigo alegra o coração, e uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Então, como você olha para as pessoas à sua volta? Com olhar de amigo, que traz palavras boas, que traz alegria?
É isso que traz o bem ao seu redor. E uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Seja uma pessoa que tem boas notícias. Seja a pessoa que tem uma visão otimista. Uma pessoa que tem uma notícia ruim é quando acontece uma coisa ruim, a pessoa fala: Nossa, aconteceu essa coisa ruim. Uma pessoa que tem uma boa notícia, quando acontece uma coisa ruim, ela diz: Agora você já sabe, aprendeu que não deve fazer assim. O que podemos fazer para mudar a rota agora, para acertar? A boa notícia é que você sabe que esse jeito está errado de fazer e não dá certo. Então já eliminou uma forma errada de fazer essa coisa. Não faça mais isso. Então, a pessoa nunca, uma pessoa que traz a má notícia vai apontar para a perca. Uma pessoa que tem uma visão otimista vai apontar para o aprendizado. Agora você já sabe que não pode fazer isso. Não faça mais. Vamos encontrar outras formas, outras soluções para resolver isso. Então, a ideia central, a sabedoria também aparece na maneira como governamos as nossas reações. Como você lida com o autocontrole, com as suas emoções, com as situações que trazem desafios para a paz. Governe as suas reações. O mau gênio produz problemas e a paciência produz a paz. Agora, o tema 5. O que você faz com relação ao seu trabalho, ao seu dinheiro e com honestidade? O verso 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Uma pessoa que ganha dinheiro fazendo a maldade, com corrupção, com suborno, com mentira, com engano, com trapaça, vai ter dificuldades. Agora, a pessoa direita, que é honesta, justa, verdadeira, correta, que faz todos os seus contratos cumprindo todas as cláusulas, vai ter prosperidade. Verso 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. Então, o preguiçoso é especialista em dar desculpas. Ele encontra dificuldades em tudo. Agora, a pessoa que é correta, ela passa pelos desafios. A vida não é tão difícil. Verso 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Então, aqui no verso 27 está dizendo justamente sobre trabalhar com honestidade e ganhar a riqueza por meios honestos. Aquele que anda pelo caminho desonesto traz dificuldades para a família. Por quê? De repente é descoberto, tem que pagar um advogado, acaba respondendo causas trabalhistas, acaba respondendo processos, acaba tendo percas financeiras, coloca a família numa situação instável. E quem odeia o suborno, quem odeia a corrupção, a mentira, o engano, viverá mais. A ideia central: o capítulo não apresenta a riqueza como principal objetivo da vida. A maneira como trabalhamos e como buscamos o dinheiro importa, porque a desonestidade pode trazer dificuldades até para a própria família. Agora, indo para o terceiro eixo, como você se relaciona? Como você se relaciona com as pessoas? Indo para o tema 6, família, amor e ambiente do lar. O verso 5, quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. O 17, é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Então, como você lida com ódio? Dentro de casa, dentro da família. Verso 20, o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. Verso 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. O verso 30. Um olhar amigo alegra o coração, e uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Todos esses versículos nós já lemos, mas agora nós organizamos esses versículos na perspectiva da família, do amor e do ambiente do lar. Precisamos honrar o nosso lar, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, para que possamos ter paz dentro da família, amor dentro do lar. A ideia central aqui é que um lar não é definido apenas pelo que possui,
O amor, o respeito, a sabedoria e a paz valem mais do que a abundância acompanhada de ódio. Muitas casas onde existe muita riqueza, mas as pessoas não se entendem. É muito importante valorizar a experiência da mesa, de ter pelo menos uma refeição, seja o almoço ou o jantar, ou de repente o café da manhã em que todos se reúnem, onde as pessoas tenham o olho no olho, onde as pessoas tenham a experiência de dar um toque, um abraço, de mostrar que a família está unida. Essa experiência da mesa, existe um estudo que diz que filhos que são abraçados, que recebem o beijo do pai e da mãe, são pessoas que se envolvem menos com criminalidade. Muitas das pessoas que se envolvem em criminalidade, os estudos apontam, eram pessoas que não tiveram esse toque dos pais. Então isso é importante, família, amor e ambiente do lar. Agora, no o ponto 7, conselhos e convivência com pessoas sábias. Então, como você se relaciona com as pessoas? O verso 12, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. O verso 22, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. O verso 31, aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. E o verso 32, quem rejeita os conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica sábio. Também já lemos todos esses versículos, mas agora estamos focando que a pessoa que é inteligente, ela se relaciona com os outros, escolhendo pessoas sábias, para que ela escute os conselhos e tenha convivência com pessoas sábias. Então ela procura se relacionar com pessoas que vão trazer ensinamentos, para que ela acerte. A ideia central, as pessoas que nós ouvimos influenciam a direção que tomamos. Quem aceita bons conselhos aumenta suas chances de acertar. Quem rejeita toda a correção acaba caminhando sozinho, na própria ignorância. Agora, entrando no quarto eixo, o que realmente importa. O ponto 8 aqui, Deus vê o coração e valoriza a integridade. Deus vê o coração e valoriza a integridade. Então, o verso 3, o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Deus sabe tudo o que fazemos. E também é Ele que faz que nós recebamos aquilo que fazemos. Verso 8, o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Deus não aceita os votos, sacrifícios daqueles que praticam o mal. Não adianta praticar o mal e querer depois fazer uma oração a Deus. Deus recusa orações de pessoas que insistem em praticar o mal. Verso 9. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. 11, verso 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Veja, Deus ele sabe tudo aquilo que nós pensamos. O verso 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O verso 16 não está dizendo que é ruim ser rico. Está dizendo que não adianta ter riqueza se a pessoa esquece de Deus. Verso porque ela vai ter a riqueza nessa terra, nessa vida, e a eternidade, ela vai passar aonde? Verso 25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Deus cuida dos vulneráveis. Deus derruba a casa dos orgulhosos para que eles entendam que Deus é soberano, mas protege a propriedade da viúva. O verso 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, quem é humilde é respeitado. A ideia central, não adianta construir uma aparência religiosa, enquanto o coração permanece distante de Deus. O Senhor vê o que ninguém vê, pensamentos, intenções e maneira de viver. Então aqui, Deus, o que realmente importa? Deus vê o coração e valoriza a integridade, a honestidade, a correção, os pensamentos, Ele conhece tudo.
Ponto 9. O que torna uma vida verdadeiramente boa? Então, verso 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então, o que realmente importa para uma vida boa é que você busque a alegria. O verso 15. Se você não busca a alegria, todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. O 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Então, não é que você não deve buscar a riqueza, deve sim buscar a riqueza, mas também buscar a alegria, cuidar do coração, cuidar das emoções, tratar as situações que geram tristeza. Tem muitas pessoas que passaram uma infância em que passaram por alguns traumas, às vezes dentro de casa com os pais. É preciso perdoar os pais, é preciso perdoar as coisas que aconteceram no passado, dar um novo significado e entender: eu perdoo o meu pai, a minha mãe pelos seus erros, porque eles fizeram o que fizeram acreditando que estavam fazendo melhor, ou só conseguiam fazer o que fizeram porque era o máximo que podiam dar. Você não vai pedir R$ 1 milhão para um mendigo na rua, porque você sabe que ele não tem. Então, quando você entende isso, você consegue perdoar o seu pai e a sua mãe. Você consegue pensar: os meus pais tiveram a educação dos meus avós. Eles viveram num contexto. Então eu preciso perdoar os meus pais. Então é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Às vezes a pessoa prospera, consegue riqueza, mas não consegue se esquecer das coisas que ficaram no passado. Ela está pobre emocionalmente. Então é melhor ser pobre e temer a Deus. O pobre aqui é melhor você deixar algumas riquezas, mas temer a Deus, honrar a Deus e conseguir receber o perdão e perdoar quem precisa perdoar e ter paz no coração, do que ter a riqueza e não conseguir vencer as coisas do passado. Verso 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Então isso é o que torna uma vida verdadeiramente boa. 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Verso 30. Um olhar amigo alegra o coração, e uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. A ideia central é que Provérbios 15 redefine prosperidade. Uma vida boa não é necessariamente a que tem mais dinheiro, mas a que possui o temor de Deus, a paz, o amor, a alegria e os bons relacionamentos. Que você viva uma vida com alegria, que você consiga ressignificar as coisas do passado, dar um novo significado. Ressignificar é dar um novo significado. De repente, o significado que você tinha era: fizeram mal para mim. O novo significado é: ninguém pode dar o que não tem. Se a pessoa me deu o mal, é porque ela estava carregada disso e ela não conseguiu dar o seu melhor. Cabe a mim vencer as minhas emoções, perdoar e seguir uma vida em busca da alegria. Porque dinheiro sem alegria é algo que acaba perdendo seu valor. A alegria, o cuidado com a casa, com o lar, com a família, com a resposta branda que suaviza os conflitos, traz uma verdadeira prosperidade.